Primeiramente, boa noite a todos presentes. Boa noite, doutor Eduardo, doutor Tassiano. Então, muito obrigado por ter atendido nosso convite. A nosso intuito, como foi dito da outra vez, é passar para os servidores as propostas de governo de forma específica, para todos os servidores, alguns questionamentos que chegavam até nós. Então, nós elaboramos as perguntas, como foi combinado com a Letícia, que participou, e a Milena, que as perguntas só seriam entregues aqui de forma para conhecer a espontaneidade das perguntas. Até o doutor Duarte já foi prefeito, então ele já sabe como se procede. Nada foge à realidade hoje, então não fizemos nem com o intuito de deixar nenhum candidato com forma constrangido, mas as perguntas elas são de formas mais contundente, específica e direcionada aos servidores. A Javita teve um debate ontem, mas não teve uma especificidade dos servidores, que muito almeja. Hoje são 2.500 servidores, sem falar os da Câmara, incluindo o pessoal de SAAI e Previfor. Então, as coisas que vão ser ditas aqui, elas impactam diretamente na nossa vida. Então, esse foi o objetivo de se criar. Uma coisa que eu disse, as perguntas foram elaboradas por todos. O vídeo que vai ser disponibilizado na íntegra, sem edição, dos dois candidatos nas nossas redes sociais que o sindicato tem, e entregue também para vocês, para que possam fazer edições da forma que vocês assim desejarem. Mas assim, e nós vamos passar para as perguntas. Ao final, doutor Eduardo, o senhor terá o tempo livre para fazer a manifestação, a Tassiano também pode se manifestar e estar espontâneo, de forma bem democrática com todos os servidores, e assim nós agimos de forma transparente, e a gente, como foi dito, todas as perguntas foram feitas de forma objetiva e é o que os servidores ansiavam. De forma geral, nós não tratamos aqui de categoria específica, umas perguntas só para a educação, só para a saúde, foi de forma geral, tá? Então, nós vamos passar para as perguntas. Sinta-se à vontade pelo tempo que a gente tem de 1 hora, e como foi dado para outro candidato, tá bom? Então, nós vamos passar para as perguntas, e eu vou passar para a Evangelina, que vai chamar os servidores que vão fazer as perguntas, tudo bem? Então, vamos dar início às perguntas. Vamos convidar o Marcos, que vai fazer a primeira pergunta. Marcos, aguarda um pouquinho. Antes, eu esqueci. Como a gente é democrático de uma forma correta, eu gostaria que no início, a gente, como foi feito com o Eugênio, você se apresentasse, no início também, que é o mais correto. Desculpa, eu esqueci, mas a gente tem que agir de forma democrática. Então, vocês se apresentarem e tal, para depois a gente passar as perguntas. Bom, gente, boa noite a todos, boa noite, Natanael, boa noite a toda a diretoria do Citranfor, boa noite demais participantes, funcionários e não funcionários que aqui estão. É com muita alegria que a gente vem, muita vontade, porque, afinal de contas, nós já convivemos muito com o funcionalismo público municipal há vários anos. Foram 10 anos e 4 meses em que eu fui prefeito, e sempre nós tivemos uma convivência harmônica, uma convivência boa, sincera, de discussão das questões do funcionalismo. Eu acho que eu não preciso me apresentar, porque todos nós já nos conhecemos há bastante tempo. Então, eu quero dizer para vocês, nessas palavras iniciais, que eu tenho uma consideração e uma preocupação muito grande com o funcionalismo, bem antes de existir o sindicato. Nós sempre preocupávamos e reuníamos muito para discutir essas questões, para ver as possibilidades. Naquela época, a maioria dos concursos era mais na área da educação. Então, nós já naquela época fizemos, com a participação de todo o quadro docente e demais auxiliares da Secretaria de Educação, o regimento do magistério, o estatuto do magistério, onde várias conquistas foram alcançadas naquela época com a participação de todos. E depois, posteriormente, nós sempre convivemos muito bem, e eu sempre preocupado com essa questão.
Eu, toda a vida, vi com muita preocupação a oportunidade da questão do serviço público, isso bem antes da Constituição de 88, que obrigou a questão do concurso público. A gente já via assim, aquela necessidade de democratizar o acesso ao serviço público, que é da maior importância. E essa democratização só se faz através do concurso público. Então, sempre defendemos isso, sempre fizemos, sempre limitei ao máximo essa questão de cargos de recrutamento amplo, porque eu acho que isso aí não vem atender muito bem os objetivos da administração pública, os objetivos que pretendem que do município. Pode atender muito bem alguns acordos, alguns conchavos políticos, mas atender o objetivo, a atividade fim do município, ela nunca atende, porque fica como se fosse uma casta sendo protegidas por aquela determinada administração, em prejuízo da grande maioria dos funcionários, que são funcionários de carreira, que são funcionários que têm uma habilidade, que têm a sua vida ali, que dedicam e que fazem toda a sua vida no serviço público. Então, eu sempre fui contra esse inchaço da máquina administrativa com os cargos de recrutamento amplo. Digo recrutamento amplo, aos casos de recrutamento limitado, que é uma oportunidade que se dá ao próprio funcionário efetivo. Eu acho que nós temos, eu conheço muito bem todo o quadro do nosso município, nós temos excelentes elementos, temos um bom quadro de servidores e sempre a gente procura atender a nomeação nos cargos que seriam de recrutamento amplo com próprios funcionários do quadro efetivo, porque desta forma a gente está fazendo uma forma, além de democratizar, dar uma oportunidade e um incentivo, que eu acho que é da maior importância. E outra coisa mais, eu preocupo muito, e sempre preocupei, Natanael, com a questão do comprometimento com a nossa cidade. Se você coloca alguns cargos, como tem atualmente usam-se os cargos de secretários como bico. O funcionário, o secretário, ele vai lá uma parte do dia, na outra parte do dia ele vai lecionar, ele vai para outro lado, Não que eu seja contra a pessoa ter várias atividades, mas a atividade fim do município, ela não pode ser vista dessa forma como um bico, ela tem que ser vista de uma forma operosa, de estar dedicando ali e de uma maneira de dar oportunidade àqueles que fazem a vida do município. O município é um ente da federação, um ente vivo, que ele tem que estar em constância, né, trabalhando, e somente com pessoas que estão efetivamente, que são adequadas a cada situação, é que poderá prestar um bom serviço à nossa comunidade. Eu penso muito por esse lado. Afinal de contas, nós estamos num município que são quase 70 mil habitantes, que tenham um bom serviço público, receber um bom serviço público, um serviço de qualidade, e esse serviço de qualidade ele só poderá ser feito com pessoas com aperfeiçoamento para aquilo. Então, nós não podemos, de forma alguma, eu sempre fui contra isso, essa questão desse inchaço da máquina, porque na maioria das vezes você prejudica o Previfor, que quem é recrutamento amplo, ele contribui para a Previdência Geral, para o INSS, e fica o Previfor prejudicado, você incha a administração, você acaba com isso, impossibilita haver aumentos, porque aí você já fica bem próximo do índice permitido, né, dentro da lei de responsabilidade fiscal. Então, é dessa maneira. Então, a gente pensa em trabalhar, e sempre trabalhamos dessa maneira. Eu não estou aqui fazendo promessas, estou aqui apenas confirmando aquilo que já fiz no passado, que foi sempre dessa forma, sempre convivi de maneira harmônica, sincera e honesta com todos os funcionários, atendendo naqueles momentos que são necessários, sempre conversando, trocando ideias, pedindo, solicitando, para que a gente possa,
melhorar a qualidade de vida da nossa gente. A partir do momento que você tenha um bom atendimento no funcionalismo público, é que vai ter uma boa qualidade de vida. Eu não posso conformar hoje, por exemplo, com vários problemas que a gente tem sido a todo momento. Sou interpelado pelo pessoal, por exemplo, da cadeia da construção civil. Hoje ainda estive em 2 escritórios de engenharia, a reclamação é uma só. E não justifica o fato de um alvará de construção demorar 6 meses para ser emitido. Isso é um absurdo, são coisas que você vê que ali burocratizou tanto a administração e que isso aí é falta de gestão. Então, nós temos que corrigir esses erros, temos que corrigir essas coisas, porque não pode. Sempre na minha época, quando fui prefeito, o que acontecia nesse setor específico da construção? Porque, afinal de contas, são vários empregos que dependem da construção civil, são várias lojas comerciais que dependem da construção civil, depende dessa atividade econômica que é a construção civil. Então, não tem sentido você ficar amarrando as coisas e muitas vezes alguns, não estou dizendo que são funcionários públicos de carreira, porque lá eu conheço todos na área do setor da habitação, são excelentes funcionários, aqueles que são de carreira, mas alguns novatos que andam por lá, muitas vezes, e acontece isso, colocando dificuldades para vender facilidades. Isso é um grande problema que às vezes tem no setor público e que a gente tem que estar atento, e dessa forma a cidade vai sofrendo com isso. Então, sempre quando fui prefeito, entrava um projeto, estou dando apenas um exemplo, nós temos vários outros setores, quero dar apenas esse exemplo. Quando entrava com pedido de alvará de construção, o usuário, o contribuinte, imediatamente já levava o alvará a título precário para dar início à sua atividade, já poder fazer uma ligação de uma água, fazer a ligação de uma luz temporariamente, né, a título provisório para dar início à sua construção, e depois, se tivesse algum ajuste para ser feito, o engenheiro autor do projeto era chamado, fazia-se as correções, principalmente porque é uma coisa tão simples, porque uma construção, o que ela tem? Você é advogado, Natanael, você sabe, nós temos aqui o Cleito, advogado também, tem conhecimento disso, qual que é? Está no Código Civil, são os afastamentos laterais, os afastamentos de cada lado, as áreas de claridade e pronto. Você não tem muita coisa a ficar questionando para dar uma demora desse tamanho. E isso tem trazido um problema sério para a nossa cidade. Vocês imaginam o prejuízo que foi? Material de construção, para esses últimos tempos agora, subiu demais. Como tudo está subindo, estamos usando aí talvez essa pandemia para justificar essa subida. Por exemplo, um saco de cimento custava R$14, hoje está custando R$27. Você imagina o prejuízo que teve uma pessoa dessa que está esperando um alvará de construção. E com um agravante a mais, que lá dentro eles aconselham, olha, o alvará vai demorar, mas você vai construindo, depois você paga uma multa. Olha, não é dessa forma. Eu acho que não é dessa forma. Então, quer dizer, eu acho que a correção desse fator só pode ser feita quando você tem funcionários efetivos da prefeitura que estão ali para servir a nossa população. E eu sou favorável ao funcionalismo, parabenizo vocês por essa reunião, já fiz uma leitura rápida aqui das perguntas que vão ser feitas, vou respondê-las todas, acredito que na maioria das vezes que será coincidentemente com a vontade do funcionário, vou explicar, justificar a minha posição. Então é isso, nós trabalhamos dessa maneira e temos uma familiaridade muito grande com todo o funcionalismo e vamos trabalhar no sentido de desenvolver a nossa cidade. Então, são essas minhas primeiras palavras, me coloco à disposição. Eu passo agora a palavra para a Tassiana. A Tassiana convidei para compor a chapa, para serviço, para ter uma mulher representando na administração municipal, é uma mulher vocacionada também, tem vocação para o setor público, tem sensibilidade, então passaria a palavra para ela.
Boa noite a todos, boa noite, Natanael, Evangelina e todos vocês que nos honram com esse convite de podermos falar um pouco de quem somos e mais ainda sobre o nosso plano de governo, que é o que realmente pensamos e queremos executar. Eu já fui uma servidora municipal em 2 ocasiões. Na gestão do Sr. Juarez Carvalho, eu estive no gabinete como uma agente pública, em que eu recebia a população, encaminhava, era assessora direta do prefeito. Fui por 1 ano, mais ou menos. Conheci muitas pessoas, conheci muito lado de realização, porque o gabinete é uma porta direto, né, das necessidades, dos pedidos. Olha, por mim, vão muito direto ao gabinete, né? Tive um pouco essa experiência. E também na atual gestão, a convite do secretário, então secretário de Desenvolvimento Humano, Jaderson, eu estive à frente da residência inclusiva por 1 ano e 7 meses. Uma área que já é a minha de opção de trabalho. Eu sou uma empresária, tenho 50 anos, mas já há alguns anos fiz a opção de cuidar das pessoas. E a política é a forma mais fácil, mais rápida e mais eficaz, porque nós dependemos de leis, não só de boa vontade, mas temos muitas limitações. Por isso, entrei em um partido político. Na última eleição, me candidatei a vereadora. Hoje eu sou uma vereadora suplente diplomada de 3 dos atuais vereadores, e aceitei esse honroso convite do Dr. Eduardo de trazer essa minha experiência de gestão, de empreendedora, de empresária, e além de tudo desse meu outro lado, que é o de missão, que eu já executo há muitos anos. Tanto que estive na residência inclusiva com muita alegria para cuidar de pessoas. O nosso plano de governo, pessoal, ele tem muito foco em humanizar, e é humanizar o nosso município, a nossa cidade, e principalmente na valorização e capacitação das pessoas do funcionalismo público diretamente. É muito bom você acordar todos os dias com alegria, sabendo para onde vai, que você vai ser bem recebido, que você terá espaço, que você será valorizado, que você será capacitado para exercer o seu melhor. Isso está no nosso plano de governo e principalmente na vontade do Dr. Eduardo e minha, de que a cidade volte a sorrir. Não é simplesmente uma utopia, vai partir a partir de dentro da prefeitura, da nossa equipe, dos nossos funcionários concursados, que são merecedores de reconhecimento, de valorização. Eles merecem, sim, a nossa dedicação em humanização. Não sei se todos já conhecem o nosso plano de governo na íntegra, mas eu os convido para depois conhecer melhor, porque em todos os setores é esse o sentimento final: humanizar a cidade. E seremos uma equipe de portas abertas para que vocês entrem. Queremos as portas abertas nas experiências e capacitações de vocês, para fazermos uma formiga melhor. Muito obrigada pela oportunidade. Então, agora é o momento de darmos início às perguntas, né? Vamos convidar o Marcos, que vai fazer a primeira pergunta. Boa noite, gente. Qual o seu entendimento em relação à terceirização dos bens e serviços políticos públicos? Na sua visão, a terceirização afeta os servidores? Olha, é uma pergunta muito importante e que nós queremos responder pela nossa experiência no serviço público. Eu sou totalmente contra. Eu acho que o serviço público não deve ser terceirizado, porque ele fica um serviço mais caro, muito mais caro, ele onera o erário público, ele presta um serviço de péssima qualidade, porque o terceirizador, quem recebe a terceirização, a empresa terceirizada, é lógico que ela é uma empresa, nós estamos no sistema capitalista, ela quer ganhar o lucro.
e para prestar um serviço de baixa qualidade. Então, dizer para vocês que sou contra a terceirização do serviço público, e afeta sim demais o servidor público, né? Não foi a segunda. Na sua visão, a terceirização afeta o servidor? Afeta totalmente. Afeta, primeiro, porque você deixou de dar oportunidade àquele funcionário. Segundo, porque deixou de recolher as contribuições no Previfor. Terceiro, porque o serviço fica de má qualidade e o gasto do erário público é maior. Agora, evidentemente, nós não somos radicais contra isso. Evidentemente, alguns tipos de obras específicas, é claro que você tem que fazer, às vezes, terceirizada. Um exemplo, vou te dar um exemplo. Em 1983, quando eu comecei a construir e terminei, fiz o complexo terminal rodoviário, o que eu fiz? Todas as funções, do servente ao pedreiro, ao carpinteiro, ao armador, ao eletricista, bombeiro, enfim, toda a atividade foi feita por servidores municipais, todas sem exceção. Mas teve casos lá, por exemplo, a fabricação da estrutura metálica. É um serviço especializado, tem que ser feito por uma empresa especializada. Nós não temos como produzir uma estrutura metálica, principalmente daquele estilo, que até hoje é uma estrutura moderna. Mas até as portas de aço e todas as esquadrias foram feitas aqui, que nós tínhamos lá o serralheiro, o Alexandre Fortunato, que era o nosso serralheiro, que fez tudo e arrumou tudo. Outra coisa que nós tivemos que terceirizar, quer dizer, isso não é uma forma de terceirizar, é a contratação de uma prestação de serviço, é o asfaltamento. Naquela época nós não tínhamos nem usina de asfalto, usinada quente, CBUQ, aqui perto. Então nós tínhamos que buscar em Belo Horizonte, lá numa usina em Olhos d'Água, e ter empresa para fazer. Então, quer dizer, existem essas exceções daquele serviço especializado, né? Outra empresa que teve que entrar lá para fazer aquele castelo d'água, que é na praça, aquele comprido, que teve que ser feito com formas deslizantes. Era naquela época uma grande novidade, que nós tivemos que ir atrás, buscar aquilo para fazer. Mas o restante, tudo ali, foi feito com funcionários, com servidores municipais. Então, desta forma, a questão de terceirização, quando fala assim, eu vou terceirizar a administração terminal rodoviário, sou contra. Eu vou terceirizar a UPA, conforme está terceirizado, sou contra. Nós vamos fazer concurso público lá para médicos plantonistas e criar o quadro permanente médicos plantonistas. Para quê? Porque fica mais barato e são médicos que têm competência, que passaram por um concurso e que vão estar comprometidos, acima de tudo, comprometidos com a nossa população. Quer dizer, se você vai hoje num plantonista, ele está lá, amanhã ou depois, é claro que tem as folgas, ele vai estar te atendendo e vai passar a conhecer a nossa população mais próxima, vai ter um comprometimento e um acolhimento maior. E não acontecer como já aconteceu naqueles 4 meses que eu estive à frente da prefeitura, em 2016, que fui chamado lá de urgência, porque alguns meninos, eu digo meninos irresponsáveis, que estavam lá atendendo, foram contratados de outra forma, médicos, são médicos, é verdade, mas são meninos irresponsáveis, queriam entrar de greve sem fazer os protocolos corretos, né? Porque é um trabalho essencial e a população lá sofrendo. Quer dizer, tivemos que fazer uma intervenção e chamar os outros médicos para passar a atender. Então, finalizando, a nossa proposta, nós somos contra a terceirização. Somos a favor do servidor público municipal estar exercendo a sua atividade. Vamos convidar agora a Silvia, da sequência às perguntas. Boa noite. Tem intenção de equiparar o vale alimentação dos servidores da Prefeitura, Previfor e do SAAI aos dos servidores da Câmara Municipal de Formiga? Há possibilidade real dessa equiparação? Sim, eu tenho falado isso, está no nosso plano de governo, essa equiparação.
Essa isonomia é fundamental. A gente tem tido algumas dificuldades, porque, infelizmente, com a lei de acesso à informação, essa atual administração, ela tem sido omissa, ela não tem permitido, não tem feito as informações. Há poucos dias, o nosso advogado da campanha, o Dr. Cleito, juntamente com a Daniele, né, tivemos que impetrar mandado de segurança para obter algumas informações que o portal da transparência, e eu acho que isso aí o sindicato até deveria cobrar isso, o portal da transparência não está atualizado. Está totalmente desatualizado, não estão alimentando. Hoje a gente não sabe quantos cargos de confiança tem lá, quantos cargos de recrutamento amplo, quantos cargos de recrutamento limitado. E as dificuldades, então, são enormes. Então, a pretensão é, sim, equiparar, porque enquanto lá na Câmara Municipal o Vale Alimentação é R$ 720, aqui na Prefeitura, no município, são 300, parece 380, não é isso? Então, é a nossa intenção. Como que nós vamos fazer? Nós vamos reduzir em 80% os cargos de recrutamento amplo. Não estou dizendo recrutamento limitado, recrutamento amplo. Nós vamos. Não sei de quanto será essa economia, porque nós não conseguimos acesso pela falta de informações do portal da transparência. Mas pretendemos sim, vamos fazer. Eu tenho dito isso, inclusive, em programas de rádio, programas eleitorais e em gravações de vídeo, mas vamos fazer isso sim. Gratidão. Lorena, nossa próxima convidada. Boa noite. Boa noite. Com relação ao direito da revisão salarial geral, quinquênios e demais direitos durante a vigência da Lei 173/2020, Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, qual é o seu entendimento e como pode ser aplicado? Muito bem. Nós entendemos, esse é que adiou os aumentos salariais, não é isso? Não é isso? É isso, né? Que é essa lei. Então, muito bem. Nós estamos vivendo a questão da pandemia que a gente não sabe onde vai dar isso. Nós já estamos, parece, quando vem com todo otimismo, parece superando esses problemas, mas de repente a gente ouve falar em alguns lugares que está vindo uma segunda onda. Então nós não sabemos. Embora, com toda a tristeza que esse coronavírus trouxe para a população em geral, para toda a humanidade do mundo inteiro, mas tanto o governo federal quanto o governo estadual, ele socorreu muito bem os municípios. Os municípios nunca tiveram tanto dinheiro, mas tanto dinheiro. E aliado a isso veio ainda o pré-sal, que nós não sabemos como que gastaram esse pré-sal, veio mais do que uma cota do Fundo de Participação dos Municípios, foi liberado, e mais uma série de outros recursos. Então, quer dizer, não temos, no momento, nós não podemos ter, a atual administração não pode ter queixa nenhuma sobre a questão que o coronavírus prejudicou a arrecadação. Pelo contrário, nunca se viu tanto dinheiro, veio muito dinheiro. É uma pena que o portal da transparência não está funcionando, que eles desativaram esse portal da transparência, talvez por isso mesmo, né? Para ficar isso aí na obscuridade. Então a gente não está tendo as informações. Mas eu acho que até o ano que vem, esperamos que isso aí será revisto. Isso é apenas uma prevenção, porque o grande mal que eu acho do coronavírus, desse momento que nós estamos vivendo e dessa pandemia, vai ser o dia seguinte, né? O day after. Esse que é o problema, que nós não sabemos quais são as consequências, como virão. Quer dizer, ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer. Mas a gente tem muita fé que as coisas irão melhorar. Eu acho e defendo que o servidor sempre tem que ter seus reajustes, sempre tem que ter a forma de fazer a sua recuperação do valor salarial, né? Então, eu acho que para a gente falar sobre
essa questão dessa lei, que é uma lei federal, ainda eu acho que está cedo. Mas eu sou contrário, mesmo sem saber o que vai acontecer, porque não pode também a gente sacrificar, toda a população já está sacrificada hoje com a insegurança na saúde, com a insegurança dos afastamentos sociais, com as inseguranças sem saber o que vem, quantos e quantos perderam entes queridos, né? Nós mesmos na prefeitura perdemos há pouco tempo uma grande assistente social que prestou muito, foi servidora municipal, que era a Nilce. Então, quer dizer, isso abalou muito o psicológico de todos. Então, mas eu acho que você não pode também ficar pensando com pessimismo e ficar, não vamos dar isso, não vamos dar aquilo, porque nós vamos criar um problema muito sério. Então, nós vamos fazer todo o esforço para manter a regularidade nessa questão, a não ser que venha uma lei de cima para baixo e fale é terminantemente proibido fazer alguma coisa. Mas isso não vai acontecer, porque o ente da federação, tanto federal quanto estadual, não tem competência para entrar nessa seara, né, nessa seara municipal. Mas nós vamos fazer isso. Agora, vamos fazer isso com a máquina enxuta, que a máquina está muito inchada, a máquina está emperrada, a máquina não consegue desenvolver, por isso mesmo o serviço vem atrasando, e vamos valorizar muito a questão do funcionalismo. Então, a questão que eu te coloco, não estou querendo deixar no ar a pergunta, dizer que não respondeu adequadamente. Não, estou respondendo, sou favorável que os aumentos devem vir, a recuperação salarial de acordo com os índices deve acontecer. E agora a gente não sabe o que vai acontecer a partir do ano que vem. Eu tenho certeza absoluta que será bom. Eu acho que é exatamente nas dificuldades, acho que é exatamente nesses momentos de crise, nesses momentos assim, é que vem as boas soluções, né? É que cada um de nós coloca a criatividade para funcionar, através do trabalho, da determinação, da vontade realmente de servir, é que nós vamos buscar boas soluções. Então, a minha resposta a esse respeito é que vamos continuar valorizando o funcionário e dando os aumentos salariais necessários, tá certo? De acordo, é claro, dentro do orçamento. Nós temos orçamento para o ano que vem previsto aí 220 milhões. Eu não sei porque o portal da transparência também reclama uma vez mais. E vamos, mais uma vez, se for necessário, entrar na justiça. Eu não sei qual o percentual hoje em relação à receita que é a folha de pagamento. Mas já sei que há pouco tempo agora o Tribunal de Contas já entrou com aquele aviso de alerta sobre a proximidade do índice. Mas nós não sabemos. Mas vamos fazer todo o esforço, vamos economizar, vamos fazer uma administração com determinação, com economia. Não vamos gastar. É um absurdo, Natanael. Eu recebi, depois do mandado de segurança, vieram as informações, gastaram mais de R$1 milhão em publicidade. Isso é inadmissível. Isso é uma coisa que nós não podemos admitir. Uma administração com todas as dificuldades, dizendo que tem dificuldades, manda 10.984 contribuintes para o cartório de protesto, depois gasta R$1 milhão ou mais de R$1 milhão com publicidade por uma agência para pagar jornal, para fazer promoção pessoal. Isso é inadmissível, né? Isso são questões que a gente não admite e não vamos usar recurso. Ontem mesmo, eu já deixei bem claro, para a imprensa é importante, ela é importantíssima, mas ela tem que ser uma imprensa livre. Eu era estudante de Direito, a gente fazia parte dos DAs, dos DCEs, da universidade, e o que mais nós lutamos naquela época da ditadura é para a imprensa livre. Agora, você gastar R$1 milhão para comprar a imprensa, que isso foi uma compra da imprensa. Então, esse dinheiro, você já imaginou, se ele fosse voltado para os aumentos salariais, seria uma boa importância, né? Então, é isso. Nós vamos fazer todo o esforço para valorizar o nosso servidor público municipal. Convidamos a Dora.
Boa noite. Boa noite. Qual é a sua visão sobre a reforma administrativa proposta pelo governo federal? Eu, para te dizer com toda sinceridade, eu não conheço a proposta toda do governo federal sobre a revisão, a reforma administrativa. Conheço alguns pontos. Vi outro dia a questão querendo terceirizar UBSs, vi outro dia querendo acabar com a estabilidade do funcionalismo público, vi outro dia algumas coisas nesse sentido. Dentro desse sentido, eu sou contra. Acho que o funcionário tem que ter sua estabilidade, o funcionário é uma carreira específica, ele não tem as mesmas vantagens e as mesmas oportunidades do servidor da iniciativa privada. Então, se for dentro desses tópicos de acabar com a estabilidade, acabar terceirizar postos de saúde, essa questão toda, aí eu sou contra. Mas eu não conheço em detalhe as propostas que são. Mas eu acho e tenho certeza absoluta que essa proposta dificilmente será aprovada no Congresso Nacional. Dificilmente. Uma reforma dessa, se ela for muito radical, assim, a ponto de prejudicar qualquer categoria de funcionalismo, seja ele da área federal, da área estadual ou municipal, que pode ter reflexo, né, dentro daquela simetria do centro. Então, se houver alguma determinação, eu acho dificilmente isso será aprovado no Congresso. Mas, de antemão, eu tenho que responder essa pergunta, dentro desses itens que eu conheço, que eu vi também, não vi o projeto de reforma. Eu vi pela imprensa, vi comentários. Então, é o que eu posso comentar, é isso. Eu sou contra e eu acho que a estabilidade é importante, porque não pode haver essa questão, cada dia muda, faz pressão em funcionário, querer funcionário faça isso, faça aquilo. Não, acho que tem que ter o respeito e essa estabilidade, ela faz isso, né? Ela dá essa segurança para o servidor. Então, sou a favor disso. E essa questão de terceirização de posto de saúde, para mim, é uma piada, né? É o que nós acabamos de falar aqui. A UPA, que está terceirizada, nós queremos colocá-la sob o comando da administração municipal, quer dizer, então não faz sentido. Tá certo? Respondi? Obrigada. Cleide, por favor. Boa noite a todos. O que você tem a dizer a respeito do impacto que a reforma administrativa pode causar para a Previfor? É só um esclarecimento. Essa reforma administrativa seria essa reforma da pergunta anterior? É isso? Bom, a gente não sabe como ela vai ser proposta e o que ela vai ser, o que vai acontecer. Então, eu acho, em tese, se houver essa questão de terceirização, se houver essa questão de quebra de estabilidade, essa coisa toda, eu acho que tem um impacto negativo, né? Mas nós estamos falando aqui em tese, porque é um projeto de lei que eu acho que apenas estamos se falando em propostas, acho que não tem, pelo menos eu não conheço. Pode ser por ignorância minha, mas eu não conheço se tem um projeto de lei. Mas ele ainda não foi aprovado, então tudo aqui que a gente fala nesse sentido será em tese. Eu acho que realmente tem impacto negativo, assim como tem um impacto negativo a questão das terceirizações, dos cargos de recrutamento amplo, essas questões todas têm impacto negativo. E a gente tem que preocupar muito, principalmente o sindicato tem que preocupar muito com o Previfor, sim, que o Previfor que é o futuro do servidor, né? Ali é que os aposentados, como vocês estiverem aposentados, é que vão ter as condições de continuar a sua vida, ter a sua sobrevivência. Então, a gente preocupa isso, tem esse sentimento, é um sentimento que a gente deve guardar isso com muita responsabilidade e levar com muita seriedade, né? Eu te respondi, eu achei que ficou... Porque eu não sei se essa reforma administrativa se fala assim, em alguma proposta de reforma administrativa no âmbito municipal, ou se é essa que se fala no âmbito nacional, mas
É nacional. Não, que terá, da forma que eu disse aqui, do que eu conheço e tudo, acho que tem impacto negativo, sim. Tá certo? Respondi? Obrigada. Andréia, por favor, com a próxima pergunta. Boa noite. Tudo bem? Quais são seus planos para a superintendência do Previfor? O cargo continuará sendo preenchido por indicação como vem ocorrendo? Eu vou só me inteirar, doutor Eduardo, pois não. né? Eu sou aposentada e estou na ativa. Certo. E nós tivemos essa pergunta, acho que veio para mim a calhar. Esse ano nós tivemos muita pressão da Previfor em cima de nós aposentados. E como nós sabemos, o Previfor é nosso. Nós construímos um dinheiro muito suado, quem vai aposentar aí sabe. E esse ano, doutor Eduardo, nós tivemos uma pressão muito grande, principalmente por esse cargo de superintendente. Nós tivemos que ir para a rua, brigar. Então, é uma instituição de muito carinho que todos têm que olhar. Que preocupar, exatamente. Bom, eu acho que o primeiro passo é um cargo altamente técnico. Tem que ser uma pessoa da área, uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que realmente tem que ser da área financeira, tem que ser uma pessoa que está acostumado, que conheça a questão financeira, a questão econômica. Então, porque ali é muito dinheiro que gira ali, e é dinheiro que, se for mal aplicado, teve em algumas cidades aí que fizeram exatamente isso, para usar de má fé, julgaram ali um superintendente, aplicou esses recursos em fundos podres e que depois deu prejuízo ao Previfor, e alguém ganhou com isso, mas o próprio Instituto de Previdência ficou prejudicado. Isso realmente é motivo de grande preocupação, e vocês têm toda a razão. Tem que preocupar mesmo. Não pode correr o risco de colocar ali alguma raposa para tomar conta do galinheiro, porque é muito preocupante. E outra coisa mais, é um cargo cobiçado para aqueles mal intencionados. Então tem que ser. O que eu acho que deve acontecer, e pretendemos acontecer, é fazer uma discussão ampla com a Assembleia Geral do Previfor, com a Assembleia, com o sindicato. Olha, gente, tem esses nomes aqui, vocês escolhem alguém, quem que é, e essa indicação ser feita por eles. Eu, pelo menos, não quero, assim, ter nenhuma ingerência sobre essa questão do Previfor. Então, eu acho que a escolha tem que ser uma escolha de quem é. Vocês é que são os associados, vocês é que são a Assembleia Geral. Então, vocês vão passar pelo crivo, ver, discutir, ver uma pessoa que tem capacidade, conhecer o currículo dessa pessoa, a folha dessa pessoa, de onde veio, como foi, se ela conhece realmente. Então, eu acho que isso aí é da maior importância, e isso eu estarei assim aprovando que seja uma pessoa, depois que passar pelo crivo da Assembleia Geral do Previfor, e também ouvindo o sindicato, para que a gente escolha uma pessoa ideal. Inclusive, outra coisa, vou dizer mais para você, é um cargo tão técnico, um cargo tão importante, que se às vezes o que estiver lá, mesmo que seja indicado por outro, mas estiver dando certo e for aprovado, para não, esse cara é bom, esse cara está dando certo aqui, eu não tenho nenhuma dificuldade em continuar com ele, né? Não tem essa vaidade, essa pretensão de falar assim, não, eu quero indicar alguém. Não quero, não tenho essa pretensão, né? Então, e quanto a isso aí, vocês ficam seguros e tranquilos, que o Previfor nós vamos tratar com muito carinho, sempre olhando isso, sem pressões, sem nada. Eu sei que ali vocês são pressionados, existe pessoas com outras intenções, né, ali, e que tem que ser um superintendente realmente adequado àquela posição. Respondi? Você ficou satisfeito? Fiquei somente com aposentada, né? Renatinho, com sua pergunta, por favor.
Boa noite a todos presentes. Sabemos que a Prefeitura Municipal, no caso, é o maior órgão empregador do município, né, no caso de Formiga. E por isso os servidores são os maiores responsáveis por movimentar a economia na cidade. E temos visto os movimentos do governo federal no sentido de sucatear o serviço público, o que afeta diretamente os servidores. Qual a sua análise sobre os últimos movimentos do governo federal e o que pretende fazer para proteger os funcionários públicos municipais? Tendo em vista, doutor Eduardo, o desmonte que o governo federal está paulatinamente implementando para desmotivar o serviço de carreira, a estabilidade, como o senhor mesmo citou. Muito obrigado. Eu que agradeço. Não, eu nesse ponto aí, quer dizer, eu acho que não há interferência nenhuma para nós. Nós vamos continuar facilitando tudo da mesma forma que valorizando o funcionário, né, porque ele pode fazer isso, tem as pretensões. Eu acho que isso aí muitas vezes são mais discussões a respeito, porque tudo depende de passar pelo Congresso. O Congresso dificilmente aprovará qualquer coisa que venha a prejudicar o funcionalismo. Mas mesmo, vamos levar em consideração que seja aprovado qualquer coisa dessa que venha a prejudicar. Mesmo assim, não vai nos afetar em nada. Nós somos servidores municipais, né? E aqui nós vamos fazer as nossas regras, conversando, fazendo assembleias, conversando, trabalhando em melhoria. Aquilo que eu disse, de valorização do servidor. Só essa questão de cortar 80% dos cargos quero repetir assim bem, assim, recrutamento amplo, que são aquelas figuras que de vez em quando, de 4 em 4 anos aparecem, né, e não tem nenhuma habilidade com o serviço público, não é afeto ao serviço público. Isso aí nós vamos cortar, isso aí, 80%, para poder exatamente ter economia, enxugar a máquina e dar oportunidade aos funcionários de carreira. Nós temos um funcionário de carreira ali, gente, se for dizer assim, nós montamos uma equipe de secretários da melhor qualidade. Se formos só pegar os funcionários já de carreira efetivos, nós montamos da melhor qualidade, tenho certeza disso. Então, quer dizer, o que vem pretende é isso, né? A experiência me mostra o seguinte: quando você é novo, quando você é calouro, entra a primeira vez na prefeitura, você entra cheio de vaidades, né? Achando que você vai mudar o mundo, achando que você vai mudar tudo, começa a excluir pessoas, né? Começa a pôr defeito em pessoas e acha que você vai levar pessoas ali que vão solucionar, e não vão solucionar, porque eles não são da área, né? Então nós queremos com isso dizer o seguinte: sempre vou ser defensor do funcionário, do servidor de carreira, sempre você. Precisou de fazer concurso? Vamos fazer concurso. Precisou de nomear pessoas que são concursadas? Vamos nomear pessoas que são concursadas. Então isso aí nós vamos fazer, né? E procurar a fazer concursos que sejam realmente adequados a cada função, que venha a escolher e selecionar os melhores, né? E depois, nas questões dos cargos, quer dizer, você por mérito, meritoriamente, então, nomear aquela pessoa para aquela determinada função, né? Que é de recrutamento limitado. Mas não se preocupe com essa questão de governo federal, porque ele vai fazer, se fizer, o que eu não acredito, lá, é a questão da carreira do servidor federal. Aqui o municipal, aqui é outra história, né? Aqui nós é que vamos estar decidindo o nosso próprio destino, viu? Muito obrigado pela vossa atenção. Eu que agradeço. Vamos continuar então, né? Qual a sua visão sobre a estabilidade do servidor público? Eu sou favorável. O servidor público tem que ter assim, a sua estabilidade. Ele adquiriu aquilo, ele quando fez um concurso, ele fez sabedor daquilo, que tinha essa estabilidade, essa possibilidade de estabilidade, e eu tenho certeza também que o servidor com estabilidade, ele adquire uma experiência, sabedor, que não é pelo caso, porque é estável,
que ele vai deixar de trabalhar, pelo contrário, ele vai ver aquilo ali com maior responsabilidade ainda, né? Porque senão o que acontece? O servidor de estabilidade achar que porque tem estabilidade que ele pode e já não precisa fazer mais nada, aí fica, ele está denegrindo a própria classe dos servidores, né? Então eu sou totalmente favorável à estabilidade, tem que ter, e vamos continuar fazendo isso e melhorando, né? Melhorando as condições e contando sempre com o trabalho, a responsabilidade de cada servidor. O servidor, à medida que vai passando, à medida que ele vai vivendo, vivenciando e passando por várias administrações, como muitos de vocês já passaram e conhecem bem a máquina administrativa, conhecem os anseios da nossa população, é claro que isso aí só tende a melhorar, né? Pela experiência, pela vontade realmente de servir o nosso povo. É o servidor, né? O próprio nome indica, é o servidor. Todos nós, mesmo eu não sendo um servidor de carreira, mas sendo um agente político, quando prefeito, eu me coloco também como um servidor público, não como agente político, mas um servidor público. Quero dizer também para vocês, como agente político, não tenho, nem eu, nem Tassiana, nenhum de nós, não temos nenhum compromisso com partidos políticos, não temos nenhum compromisso, nada, vamos ver pessoas pelo mérito, pelo conhecimento, não vamos inchar a máquina, aí, temos aí 22 partidos políticos, aí incha a máquina e põe ali para atender favores políticos. Nós não temos nenhum favorecimento político ou partido nenhum. Tá? Doutor Eduardo, antes de prosseguirmos a próxima pergunta, que é a nona, né? Já estamos... A nona, sim. Isso. Nós queremos lembrar que só nos falta 10 minutos, tá? Nós temos mais 10 minutos para... 10 minutos? Então, aí nós temos duas perguntas, vai ter que ser um pouco... Perfeito, vamos responder rápido. Então, eu estou aqui, não estou sabendo, estou aqui procurando esclarecer bem, deixar bem claro que eu acho que a função da reunião é essa, né? Esclarecimento. Se for por mim, se for para você passar a noite toda aqui conversando, faço com a maior alegria. Mas vamos então. Então vamos lá. A falta de servidores em diversos departamentos da administração causa uma sobrecarga emocional. Com isso, vem crescendo o número de servidores requerendo aposentadoria por tempo de serviço ou aposentando-se por invalidez devido às condições de trabalho. Também vem aumentando os afastamentos por motivo de doença ocupacional. Mediante esse panorama, qual é o seu plano para atender a essa demanda por falta de profissionais e proporcionar um ambiente de trabalho saudável aos servidores? Bom, o trabalho saudável é exatamente acolher o servidor, não fazer o servidor passar por uma pressão, né, que às vezes acontece muito. A questão do funcionário aposentar, se ele tem direito à aposentadoria, ou por tempo de serviço, ou por uma doença, como você está colocando, por invalidez, é claro que ele tem que ser substituído através de um concurso, tem que ser realizado, ou uma contratação de emergência, qualquer coisa nesse sentido, né? Tudo dentro da legalidade, tudo dentro da lei. Agora, eu acho que o ambiente de trabalho, gente, é muito importante. É muito importante, você tem que dar condições do funcionário trabalhar e trabalhar bem, com segurança, uma segurança emocional, você ter sempre palestras a respeito, você ter uma melhoria da condição de trabalho do servidor. Então, isso aí, agora, essa questão, às vezes, é por outros fatos, né, que a pessoa aposenta por invalidez ou por qualquer coisa, mas isso será substituído, nunca será sobrecarregado, né? Agora, o que eu acho que tem acontecido é que em alguns setores tem muita gente, eu acho que tem muita gente, eu acho que está inchado, eu acho que a nossa está inchado com cargos de confiança, não estou dizendo do servidor concursado, não, acho que está inchado, acho que a máquina está inchada. Então, nós pensamos o seguinte, é de valorizar o servidor, dar condições, o servidor ter uma boa condição de trabalho, um bom ambiente de trabalho, então aí ele vai ter uma vida saudável, né?
Então, vamos dar total apoio e o apoio à saúde também, né, do servidor, é claro, acolhê-lo. Tá? Então, vamos à nossa última pergunta. Atualmente, os servidores públicos municipais não possuem plano de saúde e somente os da educação possuem direito ao Vale Transporte. O senhor pretende corrigir essa injustiça? Bom, isso aqui eu vou dizer para vocês que é um fato que nós temos que estudar em conjunto. Eu não sei as condições financeiras para isso. Eu acho que o servidor ter dentro médicos que já são do quadro para poder atendê-los, inclusive para facilitar essa questão de afastamento, de atestado, eu acho que tem que ter. Mas não sei se seria questão de plano de saúde, pode até ser, mas eu não sei se é o caso. E essa questão do Vale Transporte, eu acho que é um caso a ser estudado, sim, né? Tanto uma coisa quanto a outra, mas não estou aqui comprometendo, fazendo assim, olha, logo de início vamos entrar com isso, fazer, mas é um caso a ser estudado, é uma proposta, né? Uma proposta e que nós vamos avançar, e nós temos muita coisa para ser avançado, para conquistar, né? Então isso aí sim, eu acho que é uma proposta que deve ser estudada e vamos ver o que vai ser, porque eu já estou me comprometendo aqui com a questão do Vale Alimentação, então eu não quero chegar aqui para vir comprometendo com coisa que depois nós não vamos às vezes conseguir por falta mesmo de recursos, né? Então, mas é uma proposta que a gente vai estudar em conjunto e vamos trabalhar em conjunto para isso, tá certo? Agora nós vamos oferecer um tempo mais curto, porque nós já estamos estourando, né? Para a Tassiana, sua vice, também fazer algum pronunciamento. Pessoal, foram perguntas muito inteligentes, muito interessantes e muito esclarecedoras. Acho que vai ser muito bom quando recebermos este material, realmente para divulgar não só a classe do funcionalismo público, mas para toda a cidade, né? Poder conhecer o que realmente eu disse no começo, o que pensamos e o que somos. E dentro da maioria das perguntas, se não de todas, principalmente a que você fez, Evangelina, do sofrimento, do funcionalismo que tem adoecido, eu acompanhei um tempo isso muito de perto. Muitas depressões, muitas automutilações, muito atestado. Mas o atestado não é o grande problema. O problema é o que a pessoa realmente está carregando. E eu vivenciei isso muito dentro da residência inclusiva. Os funcionários, com uma escala muito apertada, já chegam em casa, filhos, trabalho, dificuldades, e voltam para uma residência inclusiva, que são pessoas com deficiência mental, psiquiátrica e física, uma pressão muito grande, né? E tudo muito apertado, escala curta de tempo, com poucos funcionários concursados, que é um concurso que ele teria que ser, eu penso, um pouco mais específico, até mesmo para o próprio funcionário saber o que o espera, né? Que são áreas de uma dedicação. Imagino que a saúde também seja assim, bem mais pressão. Então, no nosso plano de governo, nós tivemos esse cuidado, até pela experiência recente que eu tive, de colocar isso. Os psicólogos nas áreas, não é isso? Silvia Silva, que fez o nosso plano de governo, editou para a gente. Nós temos esse comprometimento com esses cuidados, Natanael, na área psicológica, na área da medicina, o que for preciso nesse campo multidisciplinar, para a gente estar apoiando, tá bom? Porque é uma verdade que eu experimentei recente. E é dessa forma, pessoal, que nós queremos fazer a execução do nosso trabalho, se Deus quiser, a partir de 1º de janeiro, em parceria. Essa parceria que o doutor Eduardo propôs a vocês hoje, na escolha, na participação da escolha do nome do representante, assim nós queremos. Assim também deverá ocorrer com a educação, que é um cargo que precisa muito de pessoas próximas das diretoras, dos professores. É assim que nós queremos ter a gestão, como ele colocou,
Repito, não temos compromissos partidários. Temos uma grande vontade, sim, de mudar essa cidade. E ela só pode ser mudada com humanidade. Não com comprometimento com partidos políticos de carro, subsidiando a prefeitura, loteando, e com isso desvalorizando o profissional público. Porque acaba virando aquela história: se eu não fiz porque ele estava, não fez porque o cargo era do outro, o outro não fez porque ela iria fazer. E o funcionário público fica onde? Excluído nesse inchaço dessa máquina. Capacitado, treinado, motivado. É isso que nós queremos, essa parceria, para sermos um corpo só. Cada membro uma secretaria, ninguém desmembrado. Todos juntos com o gabinete, dentro das suas funções. Trabalho, parceria. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Desejo a todos boa noite. Conheçam o nosso plano de governo. Tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Bom, gente, eu mais uma vez cumprimento a todos, dizer o seguinte: é uma alegria muito grande a gente estar aqui. Somos candidato a prefeito porque temos vocação para isso, temos gosto, fazemos isso com muita vontade de servir o nosso povo, de servir a nossa cidade, com determinação, com luta, com carinho, acolher as pessoas de Formiga, fazer uma administração voltada realmente para a nossa população. Esse é o nosso sonho, essa é a nossa vontade, tanto minha quanto da Tassiana. É verdade que muita coisa precisa ser mudada, principalmente nas reformas administrativas. A atual administração, até no final do mandato, ainda está fazendo a reforma administrativa. Foi a reforma administrativa equivocada. Fizeram vários equívocos, atrapalharam a máquina. Hoje, se for dizer, está bem emperrada e capenga. Por exemplo, secretarias importantes, como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Natanael, é uma secretaria de atividade fim da maior importância, né? Ela que vai fomentar a economia do nosso município, ela que vai fomentar, vai trazer novas empresas, vai ajudar em novas empresas, ela que vai fazer esse ente vivo que é o município a ter vida e a gerar empregos, pois que não acabaram com essa secretaria e fizeram um erro, um equívoco maior ainda, que uniram ela a uma secretaria de atividade meio, puseram ela numa secretaria de administração que cuida do pessoal e cuida do patrimônio municipal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Parece apenas para acomodar pessoas, acomodar secretários, e assim como várias outras secretarias que não tem um secretário determinado, um secretário que responda por ela, que esteja ali durante todo o tempo. Outra coisa que é um grande erro: as secretarias hoje são pequenos feudos, que cada secretário acha que é dono daquele espaço, com um pequeno feudo. Uma secretaria não tem uma interlocução com a outra. A saúde não fala com a educação não fala com a assistência social não fala com a administração. Então é dessa forma que nós vamos mudar, nós vamos fazer a administração é única. Ela tem seus secretários, estão ali para auxiliar o prefeito, para auxiliar o vice-prefeito, para auxiliar a administração. E tem que ser com cargo exclusivo. Não podemos aceitar, um exemplo, que um funcionário que vá aprovar uma planta, que ele mesmo seja um engenheiro que faça a planta. Não, ele escolhe. Se for para trabalhar aprovando planta na Secretaria de Habitação, ele tem que estar naquele setor apenas, porque senão ele vai fazer isso como uso da advocacia chamada advocacia administrativa. Isso não pode, isso é crime. Então nós temos que vamos enxugar sim a máquina, vamos fazer uma reforma administrativa
não para prejudicar as pessoas, mas para beneficiar a população de Formiga e fazer uma economia, e com essa economia dar mais condições aos servidores públicos comprometidos com a administração. Então nós precisamos, pode sim, alguma secretaria que seja de atividade fim, ser juntada a outra. Uma secretaria de cultura pode estar junto a uma secretaria de educação, tem tudo a ver. Uma secretaria de habitação pode se juntar a outra. Então, uma secretaria de gabinete, que ali no gabinete ela pode se juntar a uma secretaria de administração. Então, quer dizer, mas isso são estudos, não são propostas ainda, são estudos para poder a gente enxugar a máquina e facilitar e colocar essa máquina mais ágil, ela atendendo com rapidez. Nós não podemos admitir, hoje, se você vai, qualquer cidadão vai, eu tenho vários clientes assim no meu escritório de advocacia, se ele protocola um requerimento da prefeitura, lá com aquele monte de funcionários, eles pegam o valor, e esse próprio funcionário é que tem que sair de secretaria em secretaria para pegar, não, você tem que levar isso lá, levar aquilo lá. Isso é um absurdo. Você não pode fazer isso com o contribuinte. Quer dizer, o que falta? Falta ter as rotinas da administração. Falta ter as rotinas. Chegou ali, o Valmor protocolou um determinado requerimento, já abre-se o processo já vai ser, ele vai andar por si só, vai para a secretaria que for, para ter o visto, ter os despachos, com rapidez. Então é isso que funciona no setor público. E é dessa forma, com essa agilidade, é que todos os servidores passarão a ser melhores compreendidos pela população, que se você for ouvir hoje a população, ela vai falar e generaliza. Geralmente você sabe que é assim, generaliza. Lá não funciona, lá é uma bagunça, eu tenho que levar o negócio, sair correndo atrás, eu tenho que levar na habitação, depois eu tenho que pegar aquele requerimento, levar no meio ambiente, e fica lá dessa forma. Isso nós não podemos admitir, temos que organizar. A nossa prefeitura, ela precisa de ser organizada. Ela está desorganizada, são vários feudos, cada um entendendo que faça o que quer, muitas vezes distrata as pessoas, distrata o contribuinte, fazem erros. Por exemplo, foi um grande erro, isso é inadmissível, você pegar 10.985 pessoas e levar para o cartório de protesto. Você sabe muito bem, se for uma dívida de R$100, R$200, R$300, só de emolumentos cartorários, isso vai 3 vezes mais. Quer dizer, isso foi um absurdo, um grande equívoco, sendo que tinha que ter um funcionário lá para chamar, olha, você está aqui, sempre foi feito dessa forma, sempre resolvemos isso administrativamente, né? Aí vem com aquela gracinha e fala assim, não pode ter renúncia fiscal. Isso não é, não pagar, a renúncia fiscal é outra coisa dentro da lei de responsabilidade fiscal, você não pode isentar de imposto, mas essa questão de cobrar, você cobra da forma, até a justiça, você entra hoje com uma ação contra alguém, o primeiro passo é para ser justo, uma tentativa ali de conciliação entre as partes, para facilitar. Agora, a administração pública, municipal, ela tem que agir dessa forma. Ela não pode ser esse carrasco, essa coisa perversa de perseguir o contribuinte, perseguir o cidadão e a cidadã. Isso é um grande mal que essa administração, e eu vou dizer essa porque foi esta cometeu desta forma. E não pode ser, não pode haver essa questão de tanta burocracia, muita burocracia, é falta de gestão, tem que ter gestão. O pessoal que trabalha na Procuradoria, os advogados da Procuradoria, que eu sou amigo de todos, me reclamam, falam, tudo que tem lá, que passa por lá, eles mandam para ver, para ter parecer as coisas mais básicas, as coisas mais lógicas que existem. Mas isso é por quê? Porque são pessoas que estão lá que não conhecem, não vou dizer que são despreparadas, não, que às vezes podem ser preparadas para outra coisa, né? Mas para aquela atividade que ela foi colocada ali, ela não está preparada, ela não é o ramo dela, né? Então é isso, gente. Eu agradeço muito, estamos aqui
vamos lutar, quero pedir o apoio de vocês, quero trabalhar com funcionalismo público municipal efetivo, quero trabalhar com o sindicato, nós queremos lutar, fazer uma administração que seja modelo no nosso estado de Minas Gerais, e para isso, a administração e a política não é uma atividade solitária, você não pode ficar ali sozinho no gabinete, ela é uma atividade que tem que fazer solidariamente com todos, né? E principalmente com pessoas como vocês que têm experiência e têm luta para isso. Então, contar com o apoio de vocês, contar com o voto de vocês, nosso número é 55, dia 15 de novembro vamos fazer as mudanças que Formiga precisa. Nós não podemos continuar nessa mesmice, nós não podemos continuar mais 4 anos. A alternância do poder é da maior importância. Há necessidade que o poder seja oxigenado para que ele faça as mudanças necessárias e para que a gente adeque a situação do nosso município. Muito obrigado, Natanael, muito obrigado, Evangelina, muito obrigado a toda a diretoria do Citranfor e aos demais presentes. Estamos aqui prontos para trabalhar para o nosso município e para a nossa população. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Eu quero agradecer ao Dr. Eduardo, Luciano, e como eu disse no início, as gravações serão entregues para vocês de forma democrática, transparente, porque o sindicato ele é apolítico, então nós vamos, disponibilizar nas redes sociais e entregar para vocês possam ter a liberdade daquela, o nosso será na íntegra, tá bom? Então, agradeço a todos, uma boa noite e muito obrigado a todos.